Capítulo 5. Impureza moral, contaminação da terra e purificação. Mas, assim como Deus é atraído por certos tipos de comportamentos, do mesmo modo é repelido por outros. E no sistema sacerdotal, pecados graves geram uma impureza, agora uma impureza moral. Então agora, estamos chegando ao segundo tipo de impureza, a impureza moral, que repele a presença divina, ok? Então a impureza moral é o segundo tipo de impureza que é descrito por Clauans e outros. Em contraste com a pureza ritual, a impureza moral surge a partir do cometimento de pecados. Impureza ritual não. Não há nada que seja proibitivo sobre... Por exemplo, nunca te dizem para não se tornar ritualmente impuro, ok? Não há nada de pecaminoso nisso, inerentemente. Mas a impureza moral surge especificamente da prática de certos pecados hediondos. Os três que tenho aqui são as grandes coisas: a idolatria, o homicídio e as transgressões sexuais. Estes são explicitados em Levítico 18 e Levítico 20, nesses dois capítulos. Além de profanar o pecador, a impureza moral simbolicamente contamina vários sancta, especialmente o santuário, mas também o nome de Deus e também a própria terra santa. A impureza moral difere da impureza ritual não simplesmente por causa de sua origem, do pecado, mas também no fato de que não é contagiosa, certo? Você não contrai impureza moral tocando um assassino, da maneira que você contrai impureza ritual tocando alguém com gonorreia. Além disso, a impureza moral não é removível ou redutível por meio de rituais, através de lavagens e abluções e semelhantes. Isso não toca a impureza moral de uma pessoa. A pureza moral das pessoas só pode ser alcançada pela punição dos pecados hediondos. Por exemplo, a punição de Shihate, ou expurgo, é o castigo divino de ser extirpado da casa de Israel. A morte, tudo bem, essa é uma maneira de se livrar da impureza moral. Também pode ser alcançada simplesmente evitando-se ou abstendo-se de profanar atos imorais em primeiro lugar. Isso é uma outra maneira de alcançar a pureza moral. Além disso, se você expiar pecados involuntários, que talvez mais tarde se aperceba e se arrependa, reconheça e confesse, então isso também pode reduzir a impureza moral. A impureza moral muito grave contamina as áreas mais internas do santuário, bem como a terra. Agora, o santuário pode ser purificado de impureza moral. Eu vou voltar a falar nisso em um segundo, mas a terra realmente não pode. A terra que é repetidamente contaminada, ou a terra santa de Deus que é repetidamente contaminada por transgressões sexuais, por exemplo, não pode ser purificada. Eventualmente, ela vai vomitar, diz o texto bíblico. Ela simplesmente vai vomitar aqueles que nela habitam. Esta é uma referência para o exílio. Isto é, isso é consistente com a representação da expulsão dos cananeus da terra de Deus. Lembre-se de quando Deus disse: o pecado dos amorreus ainda não está completo. Quando eles pecarem tanto e de tal forma que foram vomitados, seu contrato pode começar. A terra vai purgar-se da impureza, os vomitando. E isso é consistente, então, com as repetidas advertências em Levítico aos israelitas para que não se envolvessem em práticas abomináveis e pecaminosas semelhantes: as transgressões sexuais, o derramamento de sangue e a idolatria. Porque eles também vão poluir a terra até que ela os vomite. Eles serão expelidos. A terra é contaminada por homicídio ilícito. O homicídio legal, é claro, a morte judicial e assim por diante na Bíblia. Mas homicídio ilícito, seja intencional ou não, assassinato ou homicídio acidental. O homicida carrega a culpa do sangue, o que é referido como culpa de sangue. Isso é um tipo de pureza moral e sua vida é perdida por causa disso. Em caso de assassinato deliberado, a culpa de sangue e impurezas são retiradas apenas pela morte do próprio assassino. Apenas o sangue expia pelo sangue. Em caso de homicídio acidental, o agressor pode refugiar-se em uma das 5 cidades que estão designadas para esse fim. As 5 cidades de refúgio. Eles podem viver lá até a morte do sumo sacerdote. A morte do sumo sacerdote que simbolicamente serve para limpar ou remover a culpa de sangue ou impureza do homicídio acidental. A idolatria também contamina a terra. Os infratores estão sujeitos à lapidação e à pena divina do Shihate, expurgo. A Bíblia adverte repetidamente que esses ídolos
e seus acessórios de culto devem ser completamente destruídos da Terra Santa, certo? Os israelitas têm de erradicar isso. Eles estão poluindo a terra. Agora, em contraste com a terra, o santuário de Deus pode ser purificado da pureza moral, por meio de um sacrifício especial. E este é o quarto sacrifício listado aqui, o Hatat, que é o sacrifício de purificação. E muitas vezes erroneamente traduzido como uma oferta pelo pecado. É melhor traduzido como uma oferta de purificação. Como isso funciona? O sangue do animal, o sangue do sacrifício, é a chave para todo ritual. Lembre-se que a impureza e o pecado são frequentemente associados com a morte. O sagrado, que é santo, é frequentemente associado com a vida. E se os dois são opostos, então faz sentido. Se a impureza é associada à morte, faz sentido que a sua antítese, a santidade, estaria associada à vida. Segundo a fonte sacerdotal, o sangue que corre pelas veias de uma pessoa, representa a força da vida. Lembre-se da aliança de Noé, em Gênesis 9, que é uma passagem sacerdotal, a proibição sacerdotal do sangue. Você não pode derramar sangue humano, e você não pode comer carne de animais que tem o sangue da vida nele, pois o sangue é a vida, e isto pertence a Deus, que é santo, não é? Assim, a força da vida é sagrada, e a força da vida está no sangue. Levítico 17:11 diz isso, ele repete a proibição do sangue. Em seguida, ele oferece uma base racional. Porque a vida da carne está no sangue, e eu atribuí a você para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. Eu as atribuí a você para usar em práticas sacrificiais. É o sangue como vida que efetua a expiação, purificação e expiação. Assim, os textos sacerdotais não poderiam ser mais claros. O sangue representa a vida. O sangue dos animais sacrificados é designado por Deus como um detergente, se quiser, para purificar o santuário das impurezas que são causadas pelos atos pecaminosos dos israelitas. Os sacrifícios que limpam o santuário de impureza ritual, principalmente o Hatat, sempre envolvem a manipulação de sangue do animal, aspergindo-o no altar e no Yom Kippur. Na verdade, entrar no santuário mais íntimo e o aspergir sobre o trono de Deus, e o estrado e a própria arca. Simboliza a vitória das forças da vida, juramento e santidade sobre a morte e a impureza. Outros direitos purificatórios listados na Bíblia, às vezes, envolvem o uso de substâncias avermelhadas, como uma espécie de substituto do sangue. É ampla e equivocadamente pensado que a oferta de purificação purifica o pecador, ou o portador de impureza, ou o ofertante. Isto não pode ser verdade. O Hatat, oferta pelo pecado, não livra uma pessoa impura de sua impureza ritual. Você não pode sequer oferecer um sacrifício a menos que você esteja ritualmente puro, porque você não poderia entrar no santuário para oferecer o sacrifício se não estivesse ritualmente puro. Você não pode se aproximar para oferecer um sacrifício se você ainda não está em um estado de pureza ritual. Assim, as ofertas de purificação são trazidas após as descargas genitais curarem e passarem. Depois que a doença de escala curou e passou, depois das abluções apropriadas terem sido observadas e que a pessoa esteja essencialmente pura. Mas há mais um passo que se tem que tomar antes de serem integrados na comunidade. O Hatat também não livra o pecador de sua impureza moral, porque a oferta é levada após o pecador ter confessado, após o pecador ter se arrependido. A oferta de purificação atua sobre o santuário e não sobre o ofertante. Ela limpa o santuário da corrupção que ele simbolicamente sofreu pelo estado de impureza ritual ou pecaminosidade do proponente. Uma vez que o santuário é purgado, o ofertante tenha resolvido a sua dívida, que ele tenha reparado o dano que ele causou, ele está totalmente perdoado, em uno novamente com Deus. E Deus não mais é repelido pela impureza que marcou o seu santuário. O efeito contaminador de transgressões menores é calibrado pela intencionalidade do pecador e da presença ou ausência de arrependimento. Assim, os pecados involuntários podem ser expurgados. A profanação do santuário que eles causam pode ser purgada, trazendo um sacrifício de purificação. E os pecados deliberados? Enquanto houver arrependimento, o texto bíblico diz, então, são convertidos em pecados inadvertidos. E eles também podem ser eliminados, ou a impureza que eles causam pode ser removida com um sacrifício de purificação.
Mas os pecados descarados, pecados impenitentes, não arrependidos ou pecados não intencionais que nunca se deem conta, estes ficam impunes e isso contamina o santuário. Por esse motivo, o santuário tem que ser regularmente purgado das impurezas acumuladas resultantes, que se acumulam nele como resultado de tais pecados. Levítico 16 descreve o ritual anual que é realizado no dia da expiação ou dia da purgação. Ele pode ser chamado Yom Kippur, quando um sacrifício de Hatat, um sacrifício de purificação, é feito em nome da comunidade para purificar o santuário das impurezas que foram causadas pelo pecado de Israel, e o sacerdote coloca todos os pecados e impurezas dos israelitas sobre a cabeça de uma cabra e os transporta para o deserto, longe do santuário. Acredita-se que a purificação do santuário era fundamental para a saúde e o bem-estar da comunidade. Se o santuário não for purgado de impureza, pode tornar-se poluído ao ponto em que Deus seja expulso por completo. Jacob Milgram argumentou que é uma espécie de princípio de Arquimedes no trabalho aqui. Todo pecado cria uma impureza que usurpa o reino da santidade e desloca uma certa quantidade de santidade. E, finalmente, Deus será completamente deslocado e a comunidade será deixada em estado sem Deus, sem a bênção ou proteção. Então, Milgram vê a função simbólica do sistema de pureza desta maneira. Se o santuário simboliza a presença de Deus e se a impureza representa a maldade das pessoas, então, dizendo que a impureza é um anátema para Deus e polui o templo, os sacerdotes são capazes de graficamente transmitir a ideia de que o pecado força Deus para fora do seu santuário e fora da comunidade. Jacob Milgram viu uma mensagem moral na base deste quadro complexo, simbólico. E é isso, que os seres humanos são os únicos responsáveis pela rédea da maldade e da morte, ou a rédea da justiça e da vida. As ações humanas determinam o grau em que Deus possa habitar na terra entre seu povo. Assim, o objetivo da construção sacerdotal ou representação de leis de impureza em Israel foi, na visão de Milgram, para cortar a impureza do demoníaco e reinterpretá-la como um sistema simbólico, lembrando Israel do imperativo divino para rejeitar o pecado, se comportar de maneira que atraiam a presença de Deus e não a repilam. Você também leu um artigo de Milgram, onde Milgram fala sobre imagens de cultos sacerdotais, servindo como uma espécie de teodiceia. A teodiceia, claro, é uma resposta ao problema do mal. Como pode um todo-poderoso e bom Deus permitir tanto mal existir e ainda ficarem impunes? E de acordo com Milgram, esta é a resposta sacerdotal. Todo pecado polui o santuário. Pode não marcar o pecador, mas realmente marca o santuário. São cicatrizes no rosto do santuário. Você pode pensar que você tenha fugido de alguma coisa, mas cada ato de exploração social, todo ato de corrupção moral, polui o santuário, mais e mais, até que Deus seja expulso por completo e a sociedade humana é devorada por sua própria crueldade e por lidar com a morte. Então, novamente, a mensagem ética aqui é que os seres humanos estão no controle de seu destino e que a ação de cada indivíduo afeta e influencia o destino da sociedade. Esta é realmente a versão sacerdotal de uma velha doutrina bíblica, uma doutrina de responsabilidade coletiva. O pecado individual afeta todo o tecido da sociedade. Não há tal coisa como um mal isolado, nossas ações afetam uns aos outros. E quando os malfeitores estão finalmente punidos, eles trazem para baixo outros com eles. Esses outros, no entanto, não são tão inocentes, Milgram diz, porque eles permitiram que os ímpios florescessem, contribuíram para a poluição do santuário, a corrupção da sociedade. Assim, as imagens do culto de P é informada, de acordo com Milgram, pela mesma ética comunitária que veremos ocorrer através da Bíblia, grande parte da Bíblia até um ponto posterior. Está simplesmente transmitindo essa ética em sua própria modalidade, através de um simbolismo de santuário e do culto.